E aí, pessoal, tudo bem? Nesse bloco, a gente vai estudar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. O procedimento, já me adiantei e coloquei aqui na tela para vocês, dentro do tópico número 1, que é a introdução. O procedimento ele vem previsto no artigo 523 ao artigo 527. E temos também uma aplicação subsidiária das regras que regulam o processo de execução, inteligência do artigo 513 caput. O que a gente vai trabalhar aqui, pessoal? O cumprimento de uma sentença, portanto, fase executiva, processo sincrético, de uma obrigação de pagar quantia. Essa quantia, ela precisa ser líquida. Se essa quantia não for líquida, é preciso passar antes por um procedimento de liquidação de sentença que a gente ainda vai trabalhar. Mas saibam que esse procedimento, que a gente vai estudar agora, ele vai ser adotado sempre que a quantia for certa. Seja essa certeza decorrente da fase de conhecimento, seja como resultado da liquidação de sentença. É esse o procedimento que a gente vai adotar aqui. E ainda no tópico número 1 de introdução, aqui a gente não tem um procedimento que vai ser moldado pelo juiz dentro de um caso concreto. Não. O que a gente tem aqui é um procedimento cujo passo a passo já está previsto pelo legislador. E ele começa no artigo 523 do CPC. Fechamos, então, nossa introdução. Vamos ao item 2, necessidade de provocação. Pessoal, o caput do artigo 523, ele exige para o início do cumprimento de sentença de pagar quantia certa. Olha só, muita atenção. Aqui a gente não trabalha com a regra do impulso oficial, em que o juiz sozinho vai tocar o processo. Se a gente for lá para o artigo 2º, a gente vai ver do CPC que ele diz o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por um impulso oficial. E lá em TGP eu ensino para vocês que o nome disso é regra da inércia. A jurisdição ela é inerte. A jurisdição ela precisa ser provocada para tão somente após a provocação ela agir. E aí, e agora eu quero desbloquear essa habilidade aqui. Lá em TGP não tinha condição da gente trabalhar isso, mas agora tem. A regra do impulso oficial e a regra da inércia, elas não são trabalhadas somente no momento de propositura da ação. Você pode pegar algum momento do processo, o legislador às vezes pega um momento do processo e coloca um muro ali. E ele fala o seguinte: juiz, até aqui você pode ir pelo impulso oficial. Aqui eu quero que você pare e espere e aguarde a iniciativa da parte. E aí, a partir do momento que a parte te provoca, você pode continuar. Isso não acontece nas obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, em que o cumprimento de sentença ele pode se iniciar de ofício, como nós vimos. No cumprimento de pagar quantia, aqui se exige a provocação, pessoal. Então, vamos lá. Você entra com uma ação em face de mim, dizendo que eu te devo 50 mil reais. Você não tem título executivo, você entra com uma ação de conhecimento, você ganha essa ação e o juiz me condena a te pagar 50 mil reais. Se você não fizer nada, o juiz não pode começar a fase executiva de ofício. Não pode. Aqui é diferente. Aqui ele precisa aguardar o requerimento da parte. Então, por mais que não haja um novo processo, por mais que seja uma nova fase processual, um processo sincrético, aqui o magistrado ele fica impedido de agir de ofício. Aqui a gente afasta a regra do impulso oficial. E para a doutrina, eu cito, por exemplo, aqui o professor Araquém de Assis, isso é bom. Isso é bom porque pode ser que o credor não queira dar início à fase de cumprimento de sentença. Exigir a sua iniciativa permite que o credor analise as reais chances de ele conseguir a satisfação do seu crédito. Porque, olha só, pode ser que isso até valeria como uma crítica para as outras modalidades de cumprimento de sentença, das outras obrigações também. Porque pode ser que você ganhe esse processo, você ganhe na sentença, e você saiba que eu não tenho patrimônio para responder por essa dívida. Não tenho.
E a gente sabe que, pelo princípio da patrimonialidade, quem responde pela dívida do devedor é o seu patrimônio. Ora, você sabe que eu não tenho patrimônio. Você vai escolher se você quer ou não começar com a fase de execução. Então, o juiz ele tem que aguardar a sua provocação. Isso está onde? Isso está no caput do artigo 523. E é essa provocação que a gente vai estudar no item 3, que é o requerimento inicial. Antes, vamos colocar um texto interessante aqui para o item número 2. No cumprimento de sentença e pagar quantia, diferentemente do cumprimento das outras obrigações, o juiz não pode iniciar a fase executiva sem provocação. Aqui afasta-se a regra do impulso oficial. Isso tudo está no artigo 523, né? Nos termos do artigo 523 do CPC. Bom, tá aí, tá? Agora vamos estudar esse requerimento inicial. E para isso, a gente vai para o artigo 524. Pessoal, a primeira informação sobre esse requerimento inicial é que não é necessária uma nova petição inicial. Basta um simples requerimento. É uma petição simples de uma página com os requisitos do artigo 524, que são os seguintes. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. O artigo 524, ele traz para a gente os requisitos deste requerimento, do CPC, tá? E aí, vamos lá, olha só. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523, que eu acabei de falar, que está lá no caput 523, será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter. Então, olha só, ele tem que ser instruído, pessoal, com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O que é isso aqui? É uma tabelinha que não precisa vir no corpo da sua petição, ela pode vir anexa em outra folha, mas é uma tabela dizendo qual é o valor principal, qual é o valor com juros e correção monetária e qual foi a forma que você calculou esses juros e essa correção monetária. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Eu tenho que mandar isso aí para o contador fazer para mim? De vez em quando, sim. De vez em quando, sim. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você consegue fazer sozinho. E o site do TJ, ele tem lá um mecanismo que você consegue preencher as tabelas e ele te dá esse cálculo pronto. Tá? Na maioria das vezes, você não precisa de um contador para fazer isso daqui. Só que além... Pessoal, isso é muito importante. Essa aula talvez seja uma das aulas mais importantes desse semestre. Porque isso aqui vocês vão ver muito na prática. E os advogados, eles se embolam nisso daqui. Então, você vai fazer uma petição dizendo que houve o trânsito em julgado, houve uma condenação em pagar quantia e o pagamento não foi feito. Você vai juntar essa petição, uma tabela, uma planilha, discriminando o valor atualizado do crédito, e aí vem os incisos, olha só, devendo a petição conter, inciso 1º, o nome completo, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafo 1º a 3º. Segundo, o índice de correção monetária adotado. Terceiro, os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarto, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. E, inciso 5º, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Sexto, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. E sétimo, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Então, prestem atenção no inciso 7º. O exequente, sempre que ele souber de bens penhoráveis, bens passíveis de penhora do executado, nessa petição, ele já indica quais são esses bens. Então, olha só, você está fazendo essa petição. Juiz, o Luiz Eduardo, muito embora condenado no pagamento de 50 mil reais, não pagou, houve o trânsito em julgado, o valor atualizado é esse, o índice que eu utilizei foi esse, os juros aplicados foram esse. E ele tem, por exemplo, um carro que pode ser penhorado.
Sempre que você souber, sempre que possível, você vai indicar os bens passíveis de penhora. Além dessa possibilidade do inciso 7º, o exequente ele também pode requerer ao juiz que o juiz intime o executado para que o próprio executado indique os seus bens passíveis de penhora. Isso está lá no artigo 774, inciso 5º. E aí o juiz vai dizer, Luiz Eduardo, indique quais bens você tem. Aí, sob pena de multa de até 20% sobre o valor da execução. Ah, mas olha só, professor, imagine que eu não consiga elaborar o demonstrativo de crédito, porque eu preciso de informações, de dados que estão em poder ou do executado ou de um terceiro. E aí, o que eu faço, pessoal? E aí eu aplico o parágrafo 3º do 524, que diz o seguinte para a gente. E, ó, peço desculpas, porque eu fui lendo os incisos, mas eu não desci a tela aqui com vocês. Eu pensei que estava projetado. Não estava. Peço desculpas por isso. Mas estão todos aqui, tá? Ó, eu li esses incisos sem eles estarem projetados na tela para vocês. Peço desculpas. Não cometerei mais tal erro. Tá aqui, olha só. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob combinação de crime de desobediência. Bom, então, se você precisa de dado que está em poder de um terceiro ou em poder do executado, o juiz vai requisitar e mandar que esse terceiro ou esse executado entregue esses dados. Qual a consequência? Se eles não fizerem, haverá um crime de desobediência, tá bom? A gente não tem na lei uma previsão quanto ao prazo para a apresentação desses dados. E aí a gente tem aqui, a doutrina inteira, a jurisprudência vai validar, que o prazo para apresentação vai ser de 5 dias, e esse prazo vai suspender o prazo para o cumprimento da obrigação. Aqui, o que a doutrina faz é uma aplicação por analogia lá da cautelar de exibição de documento. Então, ela utiliza o prazo de 5 dias e traz a suspensão do processo. Só que prever ao final aqui, né, sobre crime, sobre combinação do crime de desobediência, não resolve o problema da execução. Beleza, o cara fala, ó, não vou entregar o dado. Ah, mas você vai cometer crime. Tá bom, me processa lá, tudo bem. Isso não resolve o problema do exequente. O exequente não está nem aí se o executado vai ser preso ou não, por crime ou não. O que ele quer é receber, ele precisa fazer a planilha, né? Então, a doutrina, ela vai admitir aqui também a aplicação das medidas do artigo 400, parágrafo único, e do 403, parágrafo único também, que eu não vou projetar aqui na tela, mas eles trazem medidas coercitivas, como, por exemplo, multa. Então, nada impede que o juiz comine uma multa para que esse terceiro ou esse executado, ele traga essas informações aos autos, tá bom? O parágrafo 4º, pessoal, tá aqui na tela para vocês, ele vai dizer o seguinte: quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando-se prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Então, aqui, na hipótese do parágrafo 4º, a gente está trabalhando com exibição de dados em juízo para complementação do cálculo, e não para elaboração do cálculo. E aqui a gente tem um prazo, né? Um prazo de 30 dias. Inclusive, vamos colocar aqui em cima essa conclusão doutrinária que eu falei com vocês há pouco, né? Coloca aqui o seguinte, apesar da omissão legal, a doutrina entende que o prazo para tanto é de 5 dias e que haverá a suspensão do prazo para o cumprimento da obrigação. O parágrafo 3º vai dizer de dados necessários à elaboração, e não à complementação. O parágrafo 4º vai falar da complementação e ele traz o prazo de 30 dias. Notem, o prazo não é de 30 dias. O prazo é de até 30 dias para o cumprimento da diligência. E o parágrafo 5º, ele diz o seguinte, está aqui na tela para a gente. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado,
sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Então, aqui, se o executado ele não apresenta esses dados complementares, você vai ter uma presunção que é relativa de que estão corretos os cálculos apresentados pelo exequente. Então, o parágrafo 5º, ele é importante. Bom, vamos avançar para o item de número 4, agora, para falarmos sobre o aparente excesso dos cálculos. Tá? O artigo 524, parágrafo 1º e 2º, são interessantes e serão necessários para o nosso estudo aqui. Razão pela qual eu coloco ele aqui na tela para vocês. Olha aqui que diz o artigo 524, parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo, qual valor? O valor que o credor apontou no demonstrativo lá do seu requerimento de início do cumprimento de sentença de pagar quantia. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Então, imaginem o seguinte, você entrou com um processo em face de mim, eu fui condenado a pagar 50 mil reais, não paguei. Você apresentou o seu requerimento, apresentou uma planilha e disse o seguinte, juiz, intime o Luiz Eduardo, e a gente já vai estudar como é que funciona essa intimação, é o próximo item, vamos estudar qual é o prazo que o devedor tem, mas imagina o que aconteceu o seguinte, eu não paguei, você apresentou o requerimento, juiz, o Luiz Eduardo foi condenado na sentença que transitou em julgado em 50 mil reais, e ele não pagou, já houve o trânsito em julgado, tá aqui a planilha, e eu quero que você intime ele para pagar o valor atualizado, que dá 200 mil reais. Só que o juiz bate o olho na planilha e fala o seguinte, poxa, esse valor está errado. Não tem tanto tempo assim. Tudo bem, 50 mil pode virar 200 mil. Mas não tem tanto tempo assim. Eu acho que isso está errado. Eu acho que o valor aqui é 100 mil. Então, o que o 524, parágrafo 1º, está dizendo? Que a execução ela pode começar. Ela vai começar pelo valor pretendido pelo requerente aqui, pelo exequente. Mas a penhora, ela vai ter por base a importância que o juiz entender adequada. Então, se o juiz não entende adequado o valor de 200 mil, ele vai tocar a execução por 200 mil, mas na hora de penhorar, vai mandar penhorar só 100. Essa é a ideia, tá bom? E aí vem o parágrafo 2º e diz pra gente, olha só. Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista, e aí eu que coloquei esse contador aqui para vocês, tá? Contabilista nada mais é do que o contador. Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado, tá bom? E aí algumas observações importantes sobre esse dispositivo, né? Principalmente sobre o parágrafo 1º. Não se requer aqui, pessoal, uma análise profunda, uma análise minuciosa do cálculo. Basta uma desconfiança. Imagina que o juiz ele bata o olho e veja ali que tem erros absurdos, erros de fácil constatação. Nesse caso, ele começa a execução, começa a fase executiva pelo valor que foi apresentado pelo exequente, porém, eventual penhora vai ter por base o valor que o juiz entender devido. Isso vai ser feito por uma decisão interlocutória, que, como eu já disse para vocês, é agravável de instrumento. Lembre-se que toda decisão interlocutória é agravável de instrumento na execução. Inteligência do artigo 1015, parágrafo 1º. Bom, muito embora não haja uma previsão legal, o exequente pode acabar concordando com o juiz. E aí ele vai emendar o seu requerimento, não tem problema nenhum. Então, imagina que você entre com esse requerimento do 524, apresente o valor de 200 mil, o juiz fala, opa, 200 mil está muito elevado. Eu vou começar com 200 mil, mas a penhora vai ser só sobre 100.
Se você concorda com o juiz, não tem problema. Olha, juiz, eu estou peticionando aqui para dizer que eu concordo com Vossa Excelência. Beleza, vamos jogar para 100 mil este valor. Isso não está previsto na lei, mas não tem nenhum problema. Bom, espero que não tenham dúvidas. Se tiverem, essa parte da matéria é uma parte muito técnica, mas é uma parte muito prática também. E essa aula de hoje, de agora, vocês vão precisar muito dela na advocacia de vocês, tá? E vocês têm tudo aqui, então deem valor a isso. Por favor, para o bem de vocês, deem valor a essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Porque lá na frente, vocês vão ter dúvidas nisso e vocês vão me procurar. E vocês vão me procurar. E é claro que eu vou responder vocês lá no futuro. Mas se vocês tiverem montado um material agora legal, vocês nem vão precisar me perguntar. Vai estar tudo no material de vocês. Tudo bem? Vamos avançar para o item 5. Intimação do executado. Olha, vamos lá. Onde nós estamos? Você entrou com processo em face de mim, eu fui condenado a pagar 50 mil reais. Não paguei. Não paguei. Transitou em julgado. Você entrou com a petição pedindo o início do cumprimento de sentença. Apresentou a planilha de cálculos e trouxe também todos os requisitos do 524. Qual é o próximo passo? A minha intimação. O executado ele vai ter que ser intimado. Essa intimação ela está regulada pelos parágrafos 2º, 3º e 4º do 513 do CPC. O parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte para a gente. O parágrafo 2º, 513. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Aqui aí, foi só o inciso 1º. Espera aí. Ué? Falta inciso aqui. São 4. Agora vai. Isso aqui é o artigo 513 do CPC. O parágrafo 2º diz o seguinte, olha só. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1º, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Essa é a regra, tá, pessoal? Essa é a regra. A intimação, ela vai se dar pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído. Então, imagina que o meu advogado seja o doutor Glauco, que vocês já conhecem. Aí, você entrou com um processo em face de mim, eu fui condenado a 50 mil reais, não paguei, você apresentou, seu advogado é o doutor Vinícius, que vocês também conhecem, o doutor Vinícius apresentou um requerimento de cumprimento de sentença, trouxe o cálculo, trouxe todos os requisitos do 524 e foi para o juiz. O juiz viu que está tudo ok, intime-se o Luiz Eduardo, que é o executado, na pessoa do seu advogado. É o doutor Glauco que vai ser intimado. Eu não preciso ser intimado. É o meu advogado, que já está constituído nos autos, que será intimado. Essa é a regra. Inciso 2º, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º, que fala da citação por edital. Então, olha só, a gente viu que a regra é que a intimação do requerimento, a intimação para o cumprimento de sentença, ela se dê na pessoa do advogado. Quando não vai ser na pessoa do advogado? Uma dessas hipóteses excepcionais é a hipótese do inciso 2º. E aí vai ser por carta com aviso de recebimento, pelo correio, né? Quando o autor, o executado, ele estiver representado pela Defensoria Pública ou quando ele não tiver advogado. Se ele não tem advogado, ele vai ser citado com aviso de recebimento, com carta com aviso de recebimento. E se ele está representado pela Defensoria Pública, não é o defensor que vai receber essa intimação, é ele que vai receber essa intimação. Aí vai ser pessoal. Então, olha só, no caso do inciso 2º, a intimação ela vai ser pessoal. Quais são essas hipóteses? Quando o executado não tiver advogado ou quando ele tiver representado pela Defensoria Pública. Tá? Inciso 3º, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4º, por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. A intimação, pessoal, ela vai ser por edital
quando o executado ele foi lá na fase de conhecimento citado por edital e ele foi revel. E aí essa intimação ela vai ser por edital. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2º e 3º, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 274. Então, olha só, se o executado, ele muda de endereço, mas sem indicar essa mudança de endereço nos autos do processo, a intimação vai ser feita naquele endereço. Ah, mas ele mudou de endereço. E se ele não avisou, o problema é dele. Vai ser considerada feita a intimação naquele endereço. Tá bom? O parágrafo 4º, eu não vou colocar ele aqui, mas ele é interessante, porque ele diz para a gente que se o requerimento de cumprimento de sentença ele for feito após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação tem que ser pessoal. E aí é por meio de carta com aviso de recebimento. Vou dar um exemplo. Imaginem que, o mesmo exemplo que eu citei, você entrou com uma ação em face de mim, ganhou 50 mil reais, eu não paguei, seu advogado, que no meu exemplo é o doutor Vinícius, entrou com requerimento de cumprimento de sentença. Só que esse requerimento, que é uma condição para que se inicie a fase executiva, o juiz não pode começar de ofício, esse requerimento, ele foi apresentado depois de 1 ano da data em que transitou em julgado. Nesse caso, a intimação não pode ser mais do advogado, na pessoa do advogado. A intimação tem que ser pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento. Tudo bem? Avançando, pessoal, avançando, vamos para o item 6, cumprimento da obrigação. Bom, o requerimento do exequente, ele vai pedir a intimação do executado para quê? Agora vem o ponto alto da nossa aula, né? Repito, nosso exemplo. Você entrou com um processo em face de mim, ganhou 50 mil reais, eu não paguei, houve o trânsito em julgado, você apresentou o requerimento do cumprimento de sentença, o juiz começou o cumprimento de sentença, mandou me intimar. Beleza. Para quê? Para quê? Para pagar. Para pagar. Em qual prazo? 15 dias. 15 dias é o prazo que eu tenho para pagar. Então, olha só. Vou colocar aqui no caderno. Havendo trânsito em julgado da sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não havendo pagamento pelo executado não, que ele ainda não é executado, né? Pelo devedor, não havendo pagamento pelo devedor, e com o trânsito em julgado, o credor peticionará requerendo o início, requerendo o cumprimento de sentença, né? Que é a fase executiva. Okay? Com isso, o juiz intimará o agora executado, devedor executado, para que pague o valor devido no prazo de 15 dias. Esse é o prazo, tá bom? O tratamento dessa matéria, ele está no artigo 526 do CPC. 526. Está aqui, ó. A gente vai ler os seus parágrafos já já, mas por enquanto, fiquemos aqui no caput. Olha o que diz o caput do 526. É lícito ao réu, ou seja, é permitido ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentado memória discriminada de cálculo. Pode acontecer de antes de eu ser intimado para pagar esses 50 mil, eu comparecer em juízo e oferecer o pagamento do que eu entendo devido. Imagina que você está cobrando lá 100 mil. Eu falo o seguinte, olha, eu não fui intimado ainda, ele está me cobrando 100 mil, mas eu quero aqui oferecer em pagamento 70 mil, que eu acho que é o que eu estou devendo.
E aí vem o parágrafo primeiro e diz o seguinte, eu vou colocar alguns parágrafos aqui, a gente vai analisar eles fora da ordem, mas não tem problema. É para fins didáticos. O parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, olha só. Tudo do artigo 526. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. Então, olha só, o autor ele vai ser intimado, terá o prazo de 5 dias para se manifestar, e ele pode impugnar. E o valor que já foi oferecido em pagamento, ele já pode levantar. Parágrafo terceiro, se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. E parágrafo segundo, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Então, olha só, olha que interessante o parágrafo segundo. Se o executado ele aparece antes de ser intimado e paga o valor que entende devido, se o juiz entender que o valor que ele pagou é inferior ao devido, automaticamente ele vai sofrer uma multa de 10% e mais 10% de honorários advocatícios em cima da diferença desse valor que está em aberto. Essa regra é boa, pessoal? Não. Essa regra é horrorosa. Por quê? Essa regra, ela contraria toda a jurisprudência do STJ. O STJ, na época da vigência do CPC de 73, ele falava que se o juiz entendesse que o valor era menor, ele intimaria para o pagamento do valor em aberto no prazo de 15 dias, sob pena de aí sim incidirem as multas. A grande crítica que a doutrina faz ao parágrafo 2º do artigo 526 do CPC é que, imagina que você seja advogado do executado. É muito melhor... Nossa, começou uma chuva agora do nada aqui. Como advogado, abriu sol e chuva. Tá até bonito. Estou olhando pela janela aqui. Como advogado do executado, é muito melhor você recomendar ao executado que ele espere ser intimado para que ele realize o pagamento. Porque realizar o pagamento antes não vai lhe dar vantagem nenhuma. Pelo contrário, pode prejudicar o executado. Porque se ele paga antes e acaba pagando um valor errado, ele vai incidir em multa em 10% ali de maneira imediata. Multa e honorário de 10%. Tá? Então, não é legal você aplicar, como advogado, não é legal você orientar o seu cliente a fazer esse depósito aqui antes. Tá? Melhor esperar ser intimado. Tudo bem? Continuando, pessoal. Vamos para o item 7. Não pagamento no prazo de 15 dias. Bom, a gente viu, recapitulando aqui, teve a fase de conhecimento, você ganhou na sentença R$50 mil, a sentença transitou em julgado, eu não paguei, você apresentou o requerimento de cumprimento de sentença, eu fui intimado, na pessoa do meu advogado, em regra, para o pagamento em 15 dias. O que vai acontecer se eu não fizer o pagamento em 15 dias? Vai acontecer algumas consequências desfavoráveis a mim. Fim do prazo de 15 dias, automaticamente, sem necessidade de uma nova intimação, se inicia mais um prazo de 15 dias para que eu possa apresentar minha defesa. Essa defesa é o cumprimento, a impugnação ao cumprimento de sentença. E a gente vai estudar ela numa aula separada. A gente vai ver os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença dentro de uma aula lá no final do nosso semestre. Tá bom? O que eu quero que vocês tenham em mente é que houve o requerimento, depois teve a intimação, o devedor executado, ele é intimado, ele tem 15 dias para pagar e mais 15 dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Esses 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença, eles começam quando acaba os 15 dias para o pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação. Isso acontece de modo automático, tá bom? Isso acontece de modo
automático. Vamos colocar isso aqui no caderno, olha só. Intimado por devedor executado tem 15 dias para cumprir, para pagar, né? Para pagar. Não pagando, automaticamente e sem a necessidade de nova intimação, findo o referido prazo de 15 dias, se inicia um novo prazo de 15 dias. Este para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa no cumprimento de sentença. Defesa do executado no cumprimento de sentença. Tá aqui. Esse prazo de 15 dias para o pagamento, não estou falando do prazo de 15 dias para apresentar a impugnação. Esse prazo para o pagamento de 15 dias é um prazo processual ou é um prazo material, pessoal? Isso é importante? É. Para fins práticos? Sim, muito importante. Por quê? Porque os prazos processuais eles são contados em dias úteis. Nós aprendemos isso lá em Direito Processual Civil 1, no artigo 219 do CPC. Já os prazos materiais, eles não são contados em dias úteis. Eles são contados em dias corridos e eles começam a correr da data da intimação. Então, a gente tem aqui uma grande divergência doutrinária. E a jurisprudência, na jurisprudência, a gente tem divisão também, mas não há uma posição dominante ainda. A gente tem que aguardar. Cássio Scarpinella Bueno vai entender que esse prazo de 15 dias para o pagamento, esses primeiros 15 dias, eles são prazos processuais. Esse prazo é um prazo processual. O Daniel Neves, por sua vez, entende se tratar de um prazo material. Por quê? Porque o ato a ser praticado pela parte na verdade, o prazo é um prazo para um ato que deva ser praticado pela parte, e não pelo advogado. O ato de pagar ali não é um ato postulatório. Então, o Daniel Neves ele entende se tratar de um direito, de um prazo material. Então, olha só. Discute-se na doutrina se o prazo de 15 dias para o pagamento seria processual ou material. A discussão importa na medida em que casos processuais são contados em dobro. Em dobro não, estou maluco. Em dias úteis. Em dias úteis. E prazos materiais em dias corridos. Em dias corridos. Tá. Uma primeira corrente, e aí eu cito aqui Cássio Scarpinella Bueno, entende que se trata de prazo processual, devendo ser contado em dias úteis. Há uma segunda corrente, cito aqui, por exemplo, Daniel Neves, entende se tratar de prazo material, uma vez que se trata de ato a ser praticado pela parte, o pagamento, e não pelo advogado. Aqui, essa discussão. Na jurisprudência, a gente não tem ainda uma posição que prevaleça, a gente tem que esperar um pouquinho. Tudo bem? Só que algumas consequências vão acontecer. A primeira consequência do término do prazo de 15 dias é iniciar o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa. Essa é a primeira consequência, que vai ser estudada no momento oportuno. Uma consequência importantíssima é a fixação de honorários advocatícios, pessoal. E aqui eu entro no item A. Vamos, então, agora para o nosso item A, que é a fixação de honorários advocatícios. Pessoal, sendo o cumprimento de sentença uma fase procedimental e não um processo autônomo, eu pergunto para vocês, eu vou ter a necessidade de condenação em honorários advocatícios? O STJ, ele sempre entendeu que, havendo necessidade de o exequente requerer o início do cumprimento de sentença,
caberia condenação em honorários, salvo se houvesse o cumprimento voluntário ali daquela obrigação, dentro do prazo de 15 dias. Basicamente porque os honorários fixados na sentença, eles englobariam tão somente o trabalho realizado pelo advogado na fase de conhecimento. E aí veio o parágrafo 1º do artigo 523 e consagrou definitivamente o cabimento da condenação em honorários. Então, o parágrafo 1º do 523 vai dizer o seguinte: se o sujeito ele não cumpre o que ele foi condenado ali, ele não paga dentro dos 15 dias, ele vai ter uma incidência ali de 10% do valor executado a título de honorário de advogado. E para sua incidência, pessoal, basta o não cumprimento da obrigação. Basta que a obrigação ela não seja cumprida no prazo de 15 dias. Você vai ter 10% de honorários advocatícios. Vamos colocar isso aqui no caderno? Olha só. Não é 8, não. Se o executado não pagar o valor no prazo de 15 dias, haverá condenação em 10% de honorários. Isso vai para advogado, tá? Não para parte. Advocatícios sobre o valor em execução. Isso está no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Tá? Isso aqui é importante. Só que, além disso, além dessa fixação de honorários advocatícios, a gente tem o item B aqui, que é a aplicação de multa de 10%. Além, vou colocar aqui, ó, além, com o não pagamento, ó, com o não pagamento do valor pelo executado, depois de intimado para pagar em 15 dias, além dos honorários advocatícios de 10%, incorrerá também em multa de 10% sobre o valor executado. Olha que interessante, pessoal, olha que interessante. Além dos 10% de advogado, de honorários advogados, haverá uma multa de 10%. Então, quando o juiz ele me intima para que eu pague os 50 mil, ele diz o seguinte: Luiz Eduardo, faça o pagamento de 50 mil reais, faça o pagamento de 50 mil reais em 15 dias, sob pena de 10% de honorários e de 10% de multa. Então, esses 50 mil podem virar 60 mil, tá? A gente tem a aplicação de multa, ok? Se o executado ele oferece bens à penhora, isso evita a aplicação da multa? Não, não evita. A única coisa que evita, que afasta a multa, é o pagamento da condenação. Somente o pagamento da condenação afasta a multa. Uma coisa é pagamento, que gera satisfação. Outra coisa é a penhora. A penhora não gera satisfação. A penhora gera garantia do juízo. São coisas diferentes. Ah, professor, mas e se a multa, e se o valor pago pelo executado, ele for parcial? Se o pagamento for parcial, a multa vai incidir proporcionalmente. Então, imagina que desses 50 mil, eu pague 40. Não paguei, deixei de pagar 10. Os 10% de honorários e os 10% de multa vão incidir somente sobre esse 10. E aí eu vou ficar devendo aí 12 mil reais, tá? E não basta, pessoal, para afastar a multa e os honorários, que o pagamento seja voluntário. É preciso que ele ocorra dentro desse prazo legal de 15 dias. É preciso que ele ocorra dentro de 15 dias. Então, você tem uma sentença, o trânsito em julgado, o não cumprimento da obrigação, o requerimento do exequente, a intimação do executado para pagar em 15 dias. Se ele não paga em 15 dias, ele tem mais 15 dias para apresentar sua defesa, que é a impugnação ao cumprimento de sentença, e vai incorrer em multa de 10% sobre o valor da condenação, valor da execução, e também honorários em 10%. Ah, professor, mas e se a sentença ela for ilíquida? Se a sentença foi líquida, primeiro você faz a liquidação da sentença e depois você intima o executado para pagar em 15 dias.
E a gente vai estudar já já o que é uma liquidação de sentença. Tudo bem? Com isso, a gente fecha o nosso item B aqui e vamos para o item C, para falarmos sobre o protesto extrajudicial. Isso aqui é muito interessante, pessoal. O que é o protesto extrajudicial? É o protesto realizado em cartório extrajudicial. Igual você faz com um cheque, com uma nota promissória, com uma letra de câmbio que não foi paga. Você leva a cartório e protesta. A decisão judicial que transitou em julgada, ela pode ser levada a protesto. Perfeitamente. Só que ela só pode ser levada a protesto depois que transcorreu o prazo para pagamento voluntário. Passou os 15 dias, qual é a consequência? Vamos lá, repetindo aqui. Passou o prazo de 15 dias. Primeira consequência, começa o prazo para eu apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Segunda consequência, eu sou condenado em 10% de honorários. Terceira consequência, eu sou condenado a uma multa de 10%. Quarta consequência, eu posso ter aquela sentença protestada extrajudicialmente. Professor, e qual é a função disso? A função disso é gerar uma pressão psicológica no executado. É uma medida coercitiva indireta. Você vai sujar o nome dele. E aí, olha só, vamos para o artigo 517. 517, olha que interessante. Vou aumentar o tamanho dele aqui para vocês. Olha, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, tá? Poderá ser levada em protesto. Ó, tem que ser transitada em julgado. Eu vou marcar os pontos importantes aqui. Ó. Transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário do 523. Lembre-se que esse prazo é o prazo de 15 dias. Vou até escrever aqui, ó. Este prazo do artigo 523 é o de 15 dias. É o de 15 dias. Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente, ou seja, você que está me cobrando, apresentar certidão de teor da decisão. Então, o que vai acontecer? Você apresentou o requerimento, eu fui intimado, não paguei em 15 dias. Você vai até o cartório e diz o cartório o seguinte, olha, eu sou aqui o exequente ou a exequente do Luiz Eduardo, eu quero uma certidão de teor da decisão. É um documento que o cartório judicial, lá da vara civil, por exemplo, vai fazer. E aí vem o parágrafo 2º e diz o conteúdo dessa certidão, olha só. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de recurso do prazo para o pagamento voluntário. Data de decurso, perdão. A data de decurso do prazo para o pagamento voluntário. Parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Como assim? Imagina, pessoal, que eu sou o executado aqui e você, tendo-se em vista que eu não fiz o pagamento, foi ao cartório, pediu a certidão de teor da decisão, protestou a sentença no cartório extrajudicial, perante o tabelião. Eu posso estar discutindo aquele processo em ação rescisória, para quebrar aquela coisa julgada material. Se eu faço isso, eu posso ir até o cartório extrajudicial e pedir que essa informação conste na margem do título protestado. Então, vai estar o título protestado e uma anotação dizendo o seguinte, olha, esse título está sendo discutido em ação rescisória, tá bom? Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Bom, essa é a 4ª consequência, né? Qual é a primeira consequência? Abre o prazo para defesa. Segunda consequência, multa honorários de 10%. Terceira consequência, multa de 10%. Quarta consequência, protesto da sentença. Quinta consequência, inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
O artigo 782, pessoal, parágrafo 5º do CPC, que fala sobre a execução de título extrajudicial, ele prevê que o seu parágrafo 3º e o seu parágrafo 4º se aplicam também à execução de título executivo judicial. Então, aqui, nesse contexto, a gente aplica o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 784. Olha só, artigo 784 do CPC. Muita atenção, porque esse artigo não fala do cumprimento de sentença. Ele fala da execução de título executivo extrajudicial, mas o parágrafo 5º dele manda aplicar aqui. E aí, olha só o que diz. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. E parágrafo 4º, a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Então, aqui, pessoal, além de você sujar o nome do sujeito, do executado, protestando aquela sentença judicial, você pode também pedir que o juiz mande inserir o CPF dele no rol de inadimplentes, no SPC, no Serasa e nas outras listas aí de maus pagadores. Tudo bem? Essa seria uma quinta consequência aqui. E depois, item E aqui, né? Depois, feito tudo isso, ainda assim não teve pagamento, né? Não foi efetuado o pagamento no prazo de 15 dias. Teve a incidência da multa. Aí, outra coisa, o protesto da sentença, pessoal, e a inclusão do nome do executado nos órgãos restritivos de crédito não são atividades obrigatórias. O credor, ele não é obrigado a fazer isso, ele faz se ele quiser, tá bom? Tanto uma como outra, se exige o requerimento da parte. Então, você vai ter que requerer ao juiz e é mais uma medida de coerção que você tem, mais uma medida executiva que você tem aqui. Mas agora, imagina que você não tenha conseguido. Não teve o pagamento no prazo de 15 dias. E aí, o que o 523, parágrafo 3º, ele diz para a gente? O 523, parágrafo 3º, ele fala que vai ser expedido desde logo um mandado de penhora e avaliação. E aí vão ser seguidos os atos expropriatórios. Tá? Aí vai ser expedido o mandado de penhora e avaliação. Agora, como é que funciona isso? Qual é o passo a passo? A gente vai estudar isso lá no processo autônomo de execução. E aí depois a gente pega a informação. Enquanto eu só quero que vocês saibam que, se não for feito o pagamento, o juiz, desde logo, vai mandar expedir o mandado de penhora e avaliação. E aí, primeiro vai tentar o bloqueio de valores nas contas. Se não tiver nada em conta, manda o oficial de justiça ver se tem bem penhorável, tá bom? E, para a gente fechar, o termo inicial da contagem do prazo para impugnação é o que a gente vai falar agora. E já comentei, né? Mas aqui é o momento de a gente colocar isso no caderno. O artigo 525, ele vai dizer para a gente que, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário e não efetuado o pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para que o executado apresente sua defesa. E qual é sua defesa? A impugnação ao cumprimento de sentença. O que vai acontecer nos próprios autos, tá bom? Isso é feito através de uma petição. E independe de uma nova intimação. É 15 mais 15, começa a correr automaticamente, tá bom? E por que não precisa de intimação? Porque, ora, não precisa de intimação, porque o executado ele já tem ciência do início do seu prazo para impugnar. O prazo que ele tem para impugnar começou por conta de uma conduta dele mesmo. E aí, se você exige uma nova intimação, você só atrasa o processo. O advogado dele sabe que quando ele é intimado para cumprir, ele tem 15 dias para pagar e depois 15 dias para impugnar a execução. Tudo bem? Com isso, a gente fecha aqui o cumprimento de sentença de pagar quantia certa. O nosso próximo assunto é a execução de alimentos. E a gente vai estudar tanto o cumprimento de sentença quanto o processo autônomo de execução. Até lá!